Ok, meus irmãos e irmãs, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Eu quero considerar com você o que está escrito nos versículos de 1 a 11. É bem verdade que o tema dessa sessão, isto é, todo o capítulo 1, ele se estende desde o versículo 1 até o último versículo, que é o versículo 27. Mas se eu for falar de tudo isso hoje, nós levaríamos muito tempo. E tudo que nós temos é tempo para que, de forma didática, você possa, e calma, você possa entender todo o conteúdo deste livro. Toda vez que a gente vai ler um trecho da Escritura Sagrada e vai pregar sobre ele, eu tenho por hábito, primeiro, ler todo o contexto anterior e posterior. Tenho por hábito ler toda a Bíblia, todo o livro, como li o de Tiago. Leio, faço algumas observações a respeito do contexto, para que eu possa entender exatamente qual era a intenção do autor e, portanto, do Espírito de Deus ao escrever essa carta para os seus interlocutores e para nós hoje, que fazemos parte desse grupo. E se eu posso dar um tema, e assim fazendo a leitura, você vai terminar por dar um tema ao livro. E se eu posso dar um tema para esse livro, o tema certamente seria a religião pura. Você vai perceber isso se você ler comigo o capítulo 1, o versículo 27, quando diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, se eu puder dar um tema para essa carta de Tiago, seria a religião pura. Porque ao longo do estudo de toda essa carta, você vai perceber qual deve ser e como deve ser a postura de cada crente no seu tempo em relação ao mundo. Porque quando Jesus fez a oração e pelos seus discípulos, ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os livre do maligno. Então eu quero ler com você Tiago capítulo 1 até o versículo 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e ser-lhe-ás concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, que impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu resplendor. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém. Senhor Deus, eu peço que o Senhor fale conosco nesse momento, por meio
da tua palavra, para que sejamos por ela tocados e edificados. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como disse, se eu tivesse que dar um tema para o livro, seria a religião pura, conforme a gente lê no versículo 27, igual do início. Mas se eu puder dar um tema para essa sessão que acabamos de ler, as provações e o sofrimento humano. Isso porque uma das coisas mais comuns no nosso tempo é o sofrimento. E uma das coisas mais comuns também no nosso tempo, como também foi em tempos anteriores, é não sabermos lidar apropriadamente com o sofrimento. E aí então a gente lança a mão dessa carta, desses conselhos dados por Tiago, para que saibamos nós como lidar nos momentos de grande aflição, nos momentos de sofrimento. Nós estamos agora, nesse instante, nesse momento, nesses últimos meses, passando por um sofrimento terrível. Perdemos muitas pessoas que não conhecíamos, mas muitas pessoas. Perdemos muitas outras que eram do nosso convívio. Temos pessoas que amamos, próximas da gente, da nossa própria igreja, afetados por essa doença. E aí, quanto mais perto da gente isso se aproxima, a gente mais agoniado fica e o sofrimento nosso aumenta. Mas o sofrimento pelo qual passamos não é somente esse. Passamos por vários tipos de sofrimento. Nós vivemos num mundo em que jaz no maligno. E se você é um servo do Senhor, certamente você passará por alguns tipos de sofrimento. Mas eu gostaria de explicar isso à medida que a gente for discorrendo por cada versículo que a gente vê aqui nesse texto que acabamos de ler. O texto começa dizendo quem escreveu, Tiago. E o Tiago aqui é o irmão do nosso Senhor Jesus. Existia a possibilidade de ser Tiago o apóstolo, mas ele morreu muitos anos antes de qualquer livro do Novo Testamento ser escrito, portanto não poderia ser ele. O único provável seria o irmão de Jesus, Tiago. E o interessante é como o Tiago se apresenta. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, alguns chamam de meio-irmão, mas era irmão de Jesus. Você pode chamar como você quiser, irmão ou meio-irmão, de qualquer forma era irmão de Jesus. No tempo em que Jesus estava executando ou desenvolvendo seu ministério terreno, ele não cria no Senhor. Ele passou a crer em Cristo Jesus depois da morte e ressurreição de Jesus. E a experiência dele foi tão marcante que quando ele escreve essa carta, ele não diz assim: ao meu irmão Jesus. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago havia tido um encontro pessoal com Cristo Jesus e agora se tornou um servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que fora o seu irmão. Portanto, a conversão é uma das experiências mais marcantes pelas quais passamos. E quando passamos por essa experiência marcante, todo mundo conspira contra aqueles que amam a Deus, contra aqueles que chamam o Senhor de Deus, meu Senhor, Jesus de meu Senhor. Aí então o texto segue, e outra coisa importante, além de saber quem escreveu e em que circunstâncias escreveu, e em circunstâncias, digo, espiritual, importante saber para quem ele escreveu. Então, Tiago escreve essa carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Que 12 tribos são essas? São o povo de Israel, propriamente dito? Certamente não.
Essas 12 tribos eram uma expressão muito usada pelos judeus para significar, primeiramente, o povo de Deus, que muitas vezes, principalmente lá na divisão do Reino do Norte, Reino do Sul, o Reino do Norte, eu acredito que os 10 foram levados cativos, e onde estavam, tinham que fazer exatamente aquilo que se fazia lá na Babilônia, ou em qualquer outro lugar que estivessem cativos, presos. E tendo em vista esse pensamento, aconteceu também que no tempo dos apóstolos, alguns pensam que foi no momento da morte de Estevão, ou outros pensam que a partir do momento que Herodes Agripa começou a perseguir os cristãos, eles se afastaram de Judá. Eles tiveram que fugir, porque se não fugissem, eles seriam presos. Mas por todos os lugares por onde passavam, eles anunciavam as boas novas do Evangelho. O problema é que eles iam para muitos lugares fora ali da Judéia, fora ali da Palestina, e onde quer que eles fossem, eles encontravam povos que tinham ali as suas religiões, que tinham ali as suas leis, que tinham ali as suas autoridades. E eles criam na autoridade, como o texto diz aqui, como Tiago diz, na autoridade de Deus. Eles criam na autoridade do Senhor Jesus. Nada e ninguém estava além da autoridade de Deus, além da autoridade de Cristo Jesus. Por isso eles não se curvavam diante dos deuses, dos outros povos, nem das religiões, e por sua vez também eram perseguidos porque pregavam um Deus que era desconhecido, Jesus. Era desconhecido, o que eu quero dizer é, com o qual eles não concordavam. Então eles criticavam a religião que pregada pelos judeus. Aliás, quando ele fala aqui as 12 tribos, ele está se referindo especificamente a judeus que se converteram ao cristianismo. E é muito possível que dentre esses judeus haviam também alguns gentios que passaram a crer em Jesus e também estavam na diáspora, estavam fugindo e por onde passavam pregavam também as boas novas do Evangelho, mas também sofriam as perseguições impostas a todos aqueles que sempre defenderam o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, era um momento muito difícil. Então, o apóstolo Tiago, quando escreve esta carta a eles, tinha um objetivo no coração. Ele tinha um objetivo em mente. Primeiro, antes de falar desse objetivo, eu queria dizer que, uma vez estando eles numa terra estranha, a perseguição era algo natural. E crendo eles em quem criam, seriam certamente perseguidos. E aí é que entra eu e você. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Este mundo impõe o seu valor, os seus valores, impõe a sua forma de pensar e a sua forma de agir. E aí então Tiago se preocupava com eles em dois aspectos que também se preocupa com a gente. O primeiro deles, como você leu comigo aqui, o versículo 27, a religião pura pura e sem mácula a gente deve ser amoroso para com os órfãos e as viúvas, ou seja, a nossa pregação, a nossa missão é sempre amar o próximo como a nós mesmos. E ele coloca aqui as viúvas e os órfãos, porque de todos eram os mais desprezados. Semana passada eu falei sobre a viúva que insistia com o juiz iníquo, e ninguém dava a menor importância para essas pessoas, porque elas não podiam fazer nada por você, só você podia fazer alguma coisa por elas. Então ele destaca aqui o amor ao próximo, e também manter-se a si mesmo, guardar-se incontaminável do mundo. Ou seja, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Se manter incontaminado.
O problema de que eles tinham que passar é que, uma vez estando no meio desse povo pagão, desse povo sem Deus, eles ou viviam o evangelho puro, o evangelho que o texto chama aqui de evangelho de Cristo Jesus, de fato, o evangelho, a religião pura, ou eles viviam a religião misturada ou que se associava de alguma forma aos pagãos. Então, Tiago explica a eles algumas coisas. Olha, vocês estão aí e nós vamos passar por isso em todo o decurso do tempo. Essas coisas a gente vai ter que enfrentar. Como é que nós vamos permanecer cristãos em um mundo pagão? Como é que nós vamos permanecer cristãos aí onde vocês estão? Como nós hoje permaneceremos cristãos no mundo que nós estamos vivendo? Porque esse mundo, assim como o do deles, impõe o sofrimento. A primeira coisa que a gente aprende aqui é a respeito do sofrimento. Porque as religiões, o conceito do mundo de religião pura e verdadeira, exclui a ideia de sofrimento. Logo, se você sofre, provavelmente você alguma coisa errada fez. Mas o nosso Senhor, ele disse em um certo momento: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E então, assim como Jesus venceu, nós também venceríamos. Tiago, então, começa a dar aqui uma série de informações, uma série de lições para os seus irmãos e para nós hoje, para que a gente consiga passar pelo sofrimento da forma como o Senhor gostaria que nós passássemos. Veja o que o texto diz a partir agora do capítulo 1, versículo 2. Ele diz: meus irmãos, diz Tiago, porque ele os tinha como irmãos na fé. E aí ele segue dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele diz que, ao contrário do mundo, ao contrário da sociedade organizada da época deles e da sociedade organizada da nossa época, nós teríamos que ter uma forma de lidar com o sofrimento diferente do mundo, diferente desta sociedade organizada. E ele sugere que nós passemos por esse sofrimento com toda a alegria. Com toda a alegria. Mas o que fica na nossa mente e no nosso coração é que por que eu vou passar por esses momentos difíceis com alegria? Que motivação eu teria para passar por isso com alegria? Normalmente, no sofrimento, a gente mais chora, mais reclama do que propriamente se alegra. E o Senhor vem e diz que eu preciso ter motivo de alegria, eu passar por várias provações. E o texto complica um pouquinho a coisa para a gente, porque ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se fosse uma apenas, era menos mal. Mas o texto está dizendo que são várias provações. É como se ele estivesse dizendo assim, realmente, durante o tempo da peregrinação de vocês nesse mundo, vocês vão ter que lidar com essa experiência. A experiência do sofrimento, a experiência da dor, a experiência de passar por momentos pelos quais você vai chorar. Chorar de dor, chorar de tristeza. Mas vocês terão que passar por isso. E o texto diz: e com alegria. E aí então, depois, ele começa a explicar por que eu devo ter alegria nesses momentos. Porque deve ter algo de muito glorioso ou de muito precioso no sofrimento, para que eu tenha satisfação, para que eu tenha alegria. Vale a pena dizer que
tem alegria ao passar por várias provações, não significa que eu não vou chorar quando alguém que a gente ama morre, que eu não vou chorar quando eu recebo informações de pessoas pelas quais a gente está orando, morre de Covid, que eu não vou chorar com as circunstâncias da vida. Não é isso que o texto está dizendo, até porque o chorar vai aliviar o seu coração. Mas é poder, mesmo passando por isso, ter no coração a convicção de que isso vai redundar em algo precioso, de alguma forma, para você. Tanto que o texto diz, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. E aí ele explica no versículo 3, sabendo que, e é por isso que eu devo ter essa expectativa positiva, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma outra coisa que você tem que ter em mente aqui, que é a sua fé que está sendo provada. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você, você tem fé em Deus? Você tem fé em Cristo Jesus? Mas aqui o texto está dizendo que quem é provado exatamente é a nossa fé, é aquilo que a gente professa. Eu creio em Cristo Jesus, você crê? Então, para que a sua fé seja lapidada, para que a sua fé seja provada, você terá que passar por várias provações. Portanto, a nossa fé é provada. Tanto é fato que, às vezes, não sei se você presta atenção nas coisas que você canta, mas há um cântico que a gente canta que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é essa ideia do texto aqui, a chance de crescermos um pouco mais, à medida que somos provados, ou a nossa fé é provada, que a minha profissão de fé se confirme na minha confissão de fé, ou a minha confissão de fé se confirme na minha profissão de fé. Portanto, o texto diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Produz a perseverança. A perseverança é uma das coisas mais necessárias em meio ao sofrimento. Porque se a minha fé ela não é substancial, se a minha fé não é uma fé concreta, nos momentos da provação, eu não serei perseverante. E é aqui que a gente demonstra como aquilo que a gente diz não é bem aquilo que a gente crê. Quando passamos pelas aflições, pelas provações, pelo sofrimento, é no sofrimento que a gente mostra de que nós somos feitos. Por isso que a fé é provada. E quando a gente lê aqui, a provação da vossa fé, é como se a sua fé, é como se você pegasse o ouro cheio de impurezas e fosse levado a um alto grau de temperatura, para que à medida que a temperatura aumentasse, todas as impurezas do ouro fossem se desfazendo, e até ficar somente o ouro. A sua fé é esse ouro. Ela será provada e será submetida a altíssima temperatura, até que tudo que não pertence à sua fé seja expulso, seja retirado, e você fique somente com a sua fé pura. Por isso que o texto diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Como disse, uma das maiores necessidades nossas é quando passarmos por sofrimento, não termos perseverança. Não termos perseverança. Muitas vezes a gente vê o caso de pessoas que, quando passam por momentos difíceis, aí então começam a reclamar contra Deus, começam a murmurar contra Deus,
lá no seu coração, diz, eu não vou mais orar, porque se o Senhor fosse realmente bom, o Senhor não teria me permitido passar por isso. E aí então a gente começa a levantar a nossa voz contra Deus, contra as pessoas, a gente deixa de vir à igreja, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, ao invés de nos aproximarmos mais de Deus por causa da nossa fé, nós nos afastamos mais de Deus por causa da nossa incredulidade de fato, que é o que nós temos no nosso coração. Nós não somos perseverantes, é uma das coisas que mais necessitamos. Que o sofrimento ele pode demorar o tempo que o Senhor permitir, mas seja lá qual for o tempo, você vai suportar, porque Ele vai lhe dar forças para suportar o sofrimento, dure ele o quanto tempo durar. Mas você precisará de ser perseverante. E não somente isso, mas a prova da nossa fé, ela produz a perseverança. E o versículo 4 diz, ora, a perseverança deve ter a ação completa. Ela deve ter essa ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a perseverança da nossa fé fará com que eu e você sejamos, aos olhos de Deus, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando a gente lê Romanos capítulo 5, versículo 3, que fala, e a prova da vossa fé produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Tudo isso faz parte do fortalecimento da nossa fé, que o Tiago chama apenas de que para que se vocês sejam perfeitos e íntegros e em nada deficientes, Paulo descreve um pouco mais detalhadamente, mas não menos forma contundente. Ele diz assim, e a prova da vossa fé produz a perseverança ou paciência, a paciência a esperança e a esperança a experiência. O grande problema de não passarmos pelos nossos sofrimentos e a nossa fé ser fortalecida é porque não somos perseverantes, não somos pacientes e por isso não temos esperança. E por conta disso, nós não conseguimos ser perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Eu considero isso, assim, uma forma da provação da nossa fé como um círculo de aperfeiçoamento da fé ou aperfeiçoamento da vida com Deus. Que a prova da nossa fé produz a perseverança a experiência a esperança. Aí passamos por essa etapa, agora eu estou mais fortalecido, perseverança, experiência e esperança. Agora eu estou mais fortalecido, aí eu passo por outra provação, perseverança, experiência e esperança. Esse terceiro não é mais igual àquele primeiro, porque a sua fé foi aprovada diante de Deus. E você se tornou um homem perseverante, ou paciente, em algumas outras versões, tem esperança, e tem experiência e agora esperança. Tiago coloca só da seguinte forma, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando eu penso em alguém aprovado e nada deficiente, o texto não quer dizer que você deixou de ser pecador, simplesmente diz que você não é mais aquela pessoa de antes de passar por aquela experiência da aprovação. Você é uma outra pessoa, mais amadurecida, mais experiente, mais cheia de esperança, mais fervorosa, mais próximas do Senhor. E isso vai me fazer lembrar de Enoque, que na Bíblia o texto só diz que Enoque andou com Deus. Eu creio que de alguma forma Enoque, em todos os problemas que todos os homens passavam, ele superava as dificuldades com a fé dele firme no Senhor. E o Senhor o tomou para si. Longe de mim dizer que Deus quer fazer de você um homem segundo Enoque, mas o homem de Deus quer fazer de você um homem segundo o coração de Deus, que é muito melhor.
um homem de coração puro, um homem que Deus se agrada, um homem de quem Deus se alegra. E assim você terá passado por esse sofrimento e terá aprendido e terá desenvolvido a sua fé e desenvolvido a sua relação, o seu relacionamento com Deus e certamente com o próximo. Portanto, o que o texto está ensinando aqui é que é inevitável passarmos pelo sofrimento. O que o mundo diz que não. Como é que você lida com o sofrimento? Conforme o mundo, ou seja, ignorando às vezes a realidade e a importância do sofrimento? Nesse momento que você vai falar contra Deus, se Deus realmente existisse, e se fosse bom, Ele não ia permitir que certas coisas acontecessem comigo, ou com o nosso país, ou com a nossa sociedade. É o que o texto está nos ensinando aqui, a realidade das provações. O nosso Senhor disse assim: no mundo tereis aflições. Não existe uma versão neste mundo em que você não terá que passar por sofrimento. Existem igrejas que pregam que se você está passando por sofrimento, se você está passando por isso, por aquele vale da sombra da morte, porque alguma coisa de errado você fez. Parece que Tiago não conhecia essa igreja e esses pregadores e essa teologia, porque ele falava exatamente o contrário. E é exatamente conforme Tiago está dizendo aqui, que eu e você devemos nos comportar. Pois bem, e o texto segue, a partir do versículo 5 até o versículo 8, mostrando que se eu tenho dificuldade para passar pelo sofrimento, é porque está me faltando a sabedoria que vem do alto. E aí então, no versículo 5, o texto diz: se você está passando por sofrimentos, se você está passando por angústia, dor, e que é próprio da vida do homem, e não tiver paciência ou perseverança, é porque você não tem no seu coração a sabedoria que vem do alto. Por isso que o texto diz aqui, versículo 5: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e o interessante aqui, quando o texto diz necessita de sabedoria, isso está diretamente ligado ao último versículo que a gente leu, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Preste atenção nessa palavra deficientes. Porque quando o texto, no versículo 5 diz: se alguém, porém, tem falta ou necessita de sabedoria, essa palavra necessita é a mesma de deficientes. Se você é deficiente em sabedoria, se você, e assim isso vai comprometer a sua aprovação, o texto diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e em nada lhes impropera. Ninguém passará pelos sofrimentos da vida se você não tivesse a sabedoria que vem de Deus. Então, se isso daqui, que foi dito antes, nos versículos 2, 3, 4, é estranho a você, é porque você tem falta de sabedoria. Se você diz: o pastor falou tudo isso aí, mas eu não concordo não. Você não tem o direito de concordar ou discordar de nada do que eu disse aqui, porque tudo que eu disse é o que está escrito e a interpretação é exatamente essa. Quer você queira, quer você não queira. A vida é assim. E basta você olhar para trás, a sua história, a história da sua família, a história da humanidade, ela foi construída por sofrimentos. Ninguém chega onde chegou sem ter passado por sofrimentos. Mas se isso me é estranho, é porque eu tenho falta de sabedoria. Por isso a orientação de Tiago: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, ele diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e em nada lhes impropera.
E é importante você notar essa palavra impropera, porque o texto está dizendo, ó, Deus, se você pedir a Deus, Ele vai lhe dar sabedoria e não vai ficar te lançando no rosto. Como quem diz assim, de novo, você já me pediu sabedoria ontem, eu te dei. Você me pediu sabedoria o mês passado, eu te dei. E agora você está me pedindo sabedoria de novo? Sabedoria é algo que Deus tem tanto para dar e é tão necessário à vida humana que quanto mais você pedir, mais Deus vai lhe conceder se você de fato deseja ter sabedoria. Portanto, Ele não impropera, isto é, Ele não vai negar a sabedoria a você e nem vai dizer, olha, eu já te dei uma porção de sabedoria a vez passada. Você vai lembrar da história de Salomão, que governava o povo de Deus, estava lá, já era rei, e Deus diz a Salomão, peço o que você quiser, e eu vou te conceder. E Salomão disse, eu sou o rei desse povo, e é tão difícil governar, é preciso ter a sabedoria do alto para governar esse povo. Me dê sabedoria. E Deus disse, olha, por que você não me pediu riqueza, não me pediu a morte dos seus inimigos, não me pediu isso, não me pediu, mas pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar tudo ou mais, que você não me pediu, mais que você certamente há de precisar. Por isso que a gente precisa de sabedoria. Eu e você precisamos de sabedoria. Por isso que o texto diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, não lançará em rosto, e lhe será concedida. Mas tem uma condição que ele coloca aqui no versículo 6. O texto diz assim, peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé. Aquele que se aproxima de Deus e pede sabedoria, tem que crer que Deus é sábio e Ele tem sabedoria para lhe conceder. Peça com sabedoria. Em nada duvidando. Peça com sabedoria sem duvidar. Aqui entra a questão da fé, uma vez mais. Isso tudo para você perceber a relação desse versículo com a seção anterior, versículo 2 a 4. Primeiro, pela palavra deficientes que está aqui, e também pela fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o texto diz, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O Senhor diz que Ele concederia a fé, a sabedoria, se você pedir com fé, sem duvidar. Porque Ele diz que o homem que pede sem crer é um homem que é comparado ele faz duas comparações aqui. Primeiro, a peça, porém com fé, e em nada duvidando, pois o homem que duvida é semelhante à onda do mar. Se você reparar a onda do mar, ela vem e vai, ela vem e vai, e leva você para onde quer que ela for. Ele está dizendo aqui que o homem sem fé é um homem que é levado por todo tipo de pensamento ou de ideias, sem, contudo, levar em conta a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, porque ele não a tem. E uma das coisas mais tristes é essa inconstância. Eu me lembro de uma pessoa que é crente, era crente, se dizia crente, né? Tinha a sua fé, mas no momento que alguém da sua família ficou doente, aí levou na igreja X, na igreja Y, levou na igreja Z, levou em lugares que eu não quero mencionar aqui, que é para, de alguma forma, não causar um constrangimento. Mas eu fiquei pensando, como alguém que crê em Deus, que crê em Jesus, leva alguém, um ente querido, para um lugar como esse? Será que se ele levantar os olhos aos céus, ele vai orar e Deus não vai atender a sua oração? Será que ele crê que o Deus daquela igreja lá é poderoso e o daquela ali não? O Deus daquele lugar ali, que nem igreja é poderoso e a igreja a que eu pertenço, não? Então, quando você é membro dessa igreja aqui, mas vai naquela igreja lá que diz que cura, você é como essa pessoa que não tem sabedoria, que é levada pelas ondas do vento. Onde disser
que tem cura, você vai. Você entra em desespero, e aí eu ouvi alguém dizer, o desespero não escolhe endereço, vai para onde quer que você imaginar que é para ir. Isso demonstra uma outra coisa, a sua inconstância. Você é levado por todo o vento, por onde a onda levar. Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui é da onda. Impelida e agitada pelo vento. É semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E aí ele diz que este homem é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu estudei a palavra grega que determina aqui ânimo dobre, e é como se você tivesse dois corações, ou duas almas, ou dois espíritos. E eu acho que essa ideia de dois espíritos, eu acho que coincide mais, porque tem um trecho da palavra de Deus que diz, e o seu espírito concorda com o meu espírito. Então o espírito de Deus e o meu espírito. Ao invés de eu ser alguém que segue, ou que queira que o meu espírito siga as orientações do Espírito Santo de Deus, eu fico na inconstância. Eu não sei para que lado vou, e nem sei para o que fazer. É uma pessoa de ânimo dobre, é uma pessoa que é dividida. Ela não tem certeza de absolutamente nada. Ela crê em Deus com a sua razão, mas com o seu coração ela crê no mundo e ama o mundo. E faz aquilo que todo mundo faz. É inconstante, portanto. É aquilo que no Sermão da Montanha o nosso Senhor, ele diz assim, bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração são aqueles que não são divididos. E este é um homem dividido. Esse homem sem sabedoria é um homem dividido. Quando da igreja de Laodiceia, porque vocês são mornos e não quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu gostaria que vocês fossem frio ou quente, mas como vocês são mornos, ou seja, fica em cima do muro, inconstante. Você precisa da sabedoria do Senhor para que você passe pelas provações e obtenha os resultados que são benéficos para que você realmente cresça e amadureça. Então, meus irmãos, se no primeiro momento o texto diz que eu devo ter alegria por passar por provações, e mostrando que isso me levará ao crescimento, um aperfeiçoamento espiritual, me tornará mais parecido com o Senhor, num segundo momento o texto diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai dar a sabedoria livremente. Mas peça com fé, creia que realmente Ele vai dar. Eu creio que muitos de nós não temos essa convicção e desfrutamos de todas essas bênçãos porque não há fé no nosso coração. Num terceiro momento, ele fala assim, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua indignidade, e o rico na sua insignificância, porque este passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparecerá, e a formosura do seu esplendor. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. No primeiro momento, e talvez a pergunta que você esteja fazendo é, pastor, o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem a ver essa questão do pobre e do rico? E aí a gente olha para o texto e diz que as provações fazem com que todos os cristãos dependam única e exclusivamente de Deus, e não do dinheiro, e é colocado aqui a riqueza, porque muitos homens se apegam, e isso é comum até nos dias de hoje, aos seus bens materiais, aos seus recursos financeiros,
Porque acham, bom, porque eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, eu posso ir aos melhores médicos, eu posso ir aos melhores, enfim, eu posso. E o que o texto está dizendo é que não, tanto o rico como o pobre são de igual forma dependentes de Deus. Dependentes de Deus, todos dependemos de Deus. Por isso ele diz, você que é pobre, glorice na sua fraqueza. E você que é rico, não se empolgue muito não, que tudo isso que você tem vai desaparecer. Então, vocês entendam uma coisa, todos vocês estão nas minhas mãos. Não é porque você é rico, não é porque você tem não sei quantas casas, não é porque você tem não sei quantos carros, não é porque você é branco, porque você é negro, não é porque você é isso, é aquilo, que você, de alguma forma, vai receber algum benefício maior. Entenderam? Ninguém receberá benefício algum maior. A graça de Deus é derramada sobre nós de igual forma. Então você não vai vencer a sua provação ou passar pelo seu momento difícil, a sua tristeza, a sua dor, e vencer por causa do seu dinheiro, por causa do seu bem, por quem você é, pelo que você estudou, por quantos idiomas você fala. Mas porque o Deus que cuida do pobre é o Deus que cuida do rico, de igual forma. Então, diante de Deus somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas, é o que o texto quer dizer aqui. Não pense que Deus o favorecerá de alguma forma. Portanto, eu queria dar uma pausa aqui, porque a gente ainda teria outros ensinamentos que dão conta de como eu devo vencer o meu sofrimento, ou passar pelo sofrimento. Mas eu quero, antes de terminar, só repetir aqui tudo que eu disse, só fazer uma recapitulação. E o texto diz, primeiro, nós todos passaremos por momentos difíceis, por provações, por sofrimento. Aliás, o texto diz que o sofrimento faz parte da vida humana. E o texto diz que eu devo ter alegria por passar por esses sofrimentos, porque esse sofrimento me fará ter paciência. Na verdade, ele usa outra palavra aqui, perseverança, que quer dizer paciência. Na verdade, aqui tem duas palavras para perseverança. A primeira grega eu não me lembro muito bem, mas quer dizer passar por momentos difíceis, por situações difíceis. E a outra é macrotomia, é lidar com pessoas difíceis. Então, aqui o texto está se referindo especialmente a passar por um momento difícil, que fará de você um grande homem, um homem mais parecido com o Senhor Jesus, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas se você discorda disso, se você acha que isso é um absurdo, o texto diz, se você tem falta de sabedoria, a palavra deficiente e necessita de sabedoria são a mesma, peça a Deus, que Deus dará com liberalidade. Mas você só precisa fazê-lo com fé, e Deus dará sabedoria para você ter persistência para passar pelas aflições. E por último, você tem que saber de uma coisa muito importante. Deus não vai beneficiar A e B em detrimento do C. O contrário. Muito pelo contrário. Deus não fará acepção de pessoas. São pobres, é rico, é pobre. Ele vai conceder sabedoria a todos que diante dele se aproximar e com fé realmente querer receber de Deus as bênçãos, a bênção da força para vencer as aflições e os sofrimentos. Ok? Então, você não adianta dizer, eu sou rico, eu tenho não sei quantas casas, eu posso pagar, eu tenho não sei quantos carros, eu tenho um piano em casa, eu tenho, enfim, nada disso vai fazer Deus favorecer você mais que os outros. A semana que vem eu quero falar também do problema da origem do pecado. Agora a gente vai falar de uma outra questão, que se eu falo tentação, peirasmo, e aqui
que nós tratamos da palavra no aspecto de provação, aqui a gente vai falar dela como tentação. E depois nós vamos falar sobre a origem do bem. E tudo isso, e depois a prática da palavra de Deus. Tudo isso para que você seja bem-aventurado na hora do seu sofrimento. Tudo isso para que você consiga superar as dificuldades que você certamente passará. Que o amor de Deus seja sobre a sua vida. Que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que Deus a todos abençoe. Amém.